Sem jogar a toalha no Brasileiro, o Flamengo já tirou outras grandes desvantagens para ser campeão rubro-negro, inclusive já superou diferença para o líder maior que a atual, de 12 pontos, e tem exemplos como inspiração. É evidente que o foco do Flamengo está na final da Copa do Brasil, mas o rubro-negro também colocou fogo no Campeonato Brasileiro ao fazer o que ninguém até então tinha conseguido, derrotar o líder Botafogo dentro do Newton Santos. A distância para o topo da tabela ainda é grande, 12 pontos, mas a esperança do título segue viva e foi renovada. Enfrentamos uma grande equipe, o líder do campeonato. Todos falavam que o Botafogo era o favorito e a gente sabe que o campeonato ainda não acabou. Mostramos dentro de campo a nossa força, declarou Bruno Henrique à Flá TV na saída de campo do Clássico. Ainda dá? Para servir de inspiração, o Flamengo já conseguiu em outras 2 ocasiões tirar grandes desvantagens para ser campeão brasileiro na era dos pontos corridos, segundo dados do espião estatístico do GE. Em 2009, o cenário era até pior que o atual. Na 23ª rodada, o líder Palmeiras tinha 44 pontos e chegou a abrir 13 na frente do rubro-negro, então 11º colocado com 31. O time do técnico Andrade iniciou uma reação em setembro e em outubro impôs ao líder Palmeiras a sua primeira derrota dentro do Palestra Itália no campeonato. Veja no vídeo acima, assim como fez com o Botafogo esse ano. Naquela ocasião, a diferença caiu para 6 pontos na 13ª da rodada, 54-48 do rubro-negro, então 5º colocado na tabela. O Palmeiras perdeu o primeiro lugar na 34ª rodada para o São Paulo, novo líder com 59 pontos, 2 a mais que o Flamengo, com 57, e o rubro-negro conseguiu passar o tricolor e assumir a ponta na penúltima rodada, após vencer o Corinthians fora de casa por 2-0. Dependendo só de si na rodada final, foi campeão ao ganhar do Grêmio por 2-1 no Maracanã. Arrancada também em 2020, no último título brasileiro do clube, o Flamengo também precisou reagir na tabela e tirar uma diferença incômoda nessa altura do campeonato. Na 21ª rodada, o líder São Paulo tinha 43 pontos, 7 à frente do rubro-negro, 4º colocado com 36. Aquela equipe, dirigida pelo técnico Rogério Ceni, encurtou a distância para o líder para 2 pontos na 25ª rodada, mas só foi conseguir ultrapassar o São Paulo na 31ª rodada, após derrotar o Palmeiras por 2-0 no Mané Garrincha. O problema é que o Inter também ultrapassou e assumiu a ponta da tabela, mas o rubro-negro passou a depender apenas de si, porque ainda enfrentaria o Colorado no fim. O Flamengo fez a sua parte, mantendo-se 1 ou 2 pontos atrás do líder, e na penúltima rodada assumiu a primeira colocação ao vencer o Inter por 2-1 no Maracanã. Novamente, o rubro-negro só dependia de si na rodada final, mas perdeu do São Paulo no Morumbi e foi campeão graças ao tropeço do Colorado, que empatou com o Corinthians no Beira-Rio. Reações fora dos pontos corridos. Outros exemplos que podem servir de inspiração vêm dos modelos antigos do Brasileirão. Em 1987 e 1992, o Flamengo foi campeão no mata-mata após penar na fase de classificação. Na 11ª rodada, em 1992, o rubro-negro ocupava a 16ª posição na tabela, mais próximos da lanterna do que da ponta, mas as coisas mudariam dali por diante. Mas iniciou uma arrancada e chegou à última rodada em 5º lugar com 20 pontos, empatado com Santos, Corinthians e Inter, que estavam atrás no saldo de gols. Só os 8 primeiros passavam de fase e o Flamengo recebeu o Colorado no Maracanã sem poder perder, mas venceu por 2-0. Já na Copa União de 1987, os times eram divididos em 2 grupos de 8 e só os líderes de cada chave nas 2 fases avançavam para a semifinal. O Flamengo foi muito mal na primeira etapa e terminou em antepenúltimo lugar do Grupo A. A reação aconteceu na segunda fase, quando o rubro-negro foi o vice-líder, mas só se classificou porque o líder Atlético MG também tinha sido primeiro na etapa anterior e por isso já tinha sua vaga garantida no mata-mata. A famosa frase "deixou chegar" é antiga na mística rubro-negra e o Flamengo tentará colocá-la à prova mais uma vez em 2023. Para continuar a reação que começou na vitória sobre o líder Botafogo, o time de Jorge Sampaoli precisa vencer o Atlético PR na próxima quarta-feira, às 21h30, de Brasília, no Kleber Andrade, em Cariacica, ES.